Eu nasci em Ribeirão Preto no dia 6 de junho de 1940. Com muita honra, estou para fazer 77 anos. Isso para mim é uma honra muito grande, porque foi uma vida de luta, de realizações, de corrida atrás de ideal. Muitos deles eu consegui. Nasci em Ribeirão, mas em seguida vim para cá. O papai era professor aqui, minha mãe também. Então eu sou batataense, assim, de coração, mas muito coração. Minha mãe chamava-se Alzira Meireles de Azevedo Barbirato, conhecida como Ziroca. Era professora primária, especialista em alfabetização. Meu pai, chamado Armando Barbirato, foi professor do Grupo Rural de Batatais, depois passou a diretor do Grupo Rural, mais tarde supervisor de ensino do Grupo Rural, também do ensino típico rural do estado de São Paulo, e depois ele se aposentou como supervisor de ensino da Escola Comum. Eu estudei aqui em Batatais no Grupo Washington Luiz. A minha mãe me alfabetizou. Depois eu tive professoras que eu tenho na memória até hoje. Segundo ano, a dona Josefina Acra, terceiro ano, a dona Iride Fressati, quarto ano, a dona Josefina Barilari. Comecei o ginásio em 51, quando foi criado, ou foi criado 2 anos antes. Nessa época, a gente estudava lá no Washington Luiz, que tinha aula até um certo período, depois era a parte do ginásio. A minha formação superior foi por influência dos meus professores. E você fez o magistério aqui? Fiz o magistério aqui e fui fazer pedagogia na Faculdade Católica de Campinas. Lá em Campinas, quando eu fui para lá, eu fui em 58. Terminada a faculdade, você volta para Volto para cá. Para São Paulo? Não, trabalhei aqui, lecionei no Colégio das Freiras 6 meses, substituindo uma freira que estava de licença. De lá eu fui trabalhar em Porto Ferreira, de Porto Ferreira eu fui trabalhar em São Paulo. Trabalhei 2 anos em São Paulo. Como era a sua relação e o vocacional, o surgimento do vocacional para Batatais? Olha, eu me lembro que em 62, foi quando teve o primeiro simpósio da criança e do adolescente aqui, que eu me lembro que o Carvalho Pinto esteve aqui. E lá no seu Hernani Parente, houve uma noite de seresta, e a turma do Sereno foi tocar lá. E nessa conversa, parece-me que o Freiria, o senhor José Freiria estava lá também, surgiu qualquer conversa do prédio que estava sendo construído para a escola industrial, que ia mudar. E eu tenho a impressão que nessa época surgiu alguma coisa que a Maranilde veio aqui conhecer, viu o prédio e conseguiu que a escola industrial fosse construída em outro local e aquele prédio foi adaptado para o vocacional. Em 64 eu estava em São Paulo, eu estava lecionando numa escola de freiras. Naquela época, nós que tivemos uma educação de cidade pequena, a gente não tinha esse envolvimento, essa consciência política que a juventude mais para frente passou a ter. Então a gente se sentia assim, uma noção de brasilidade muito grande, um nativismo muito empolgado. Então você se empolgava com relação às coisas que envolviam a terra da gente. Então naquela época a revolução foi aquele maravilha, porque o Brasil estava sendo correndo risco de entrar para o mundo comunista. Então a juventude entrou. Nessa época, quando eu estava fazendo faculdade, aqui em Batatais tinha um grupo de estudos que era coordenado pela dona Didi.
mulher do doutor Brasílio. Eu fazia parte dessa turma. Eles foram fichados pela polícia política. Foram, eu me lembro que naquela época vieram aqui, fizeram uma revolução na casa dela. Foi uma judiação. Ela era uma pessoa maravilhosa, uma cultura para dentro de Batatais. Ela era, assim, uma pessoa 1000 anos para frente. Ela nos deu uma formação muito boa de análise de situação. Quem frequentava o grupo? Olha, era Ernesta. Antropóloga, Ernesta Zamboni. Isso. Era o Fernando Vidal. O que eu me lembro bem era a Beatriz Zamboni, o Sami, eu. Se não me engano, o Ivan também, e o irmão da Ana Cinquini. Quando se fala em vocacional, o movimento, como era você como orientadora pedagógica, via o vocacional em comparação com as outras escolas? O vocacional, na realidade, ele foi uma escola 1000 anos na frente da realidade do que estava. Porque o vocacional, ele era uma escola onde o aluno se descobria como um ser vivente, num mundo em andamento. E como pertencente a este mundo em andamento, ele era um indivíduo dentro deste mundo. E ele tinha a obrigação de se situar dentro deste mundo. Então, não só o aluno crescia, mas muito, muito, muito mais nós profissionais crescíamos junto com essa visão. Então eu me senti um ser pertencente ao mundo e responsável por esse mundo quando eu trabalhava no vocacional. Foi onde eu me situei politicamente. Quando você percebeu os primeiros sinais que não estava indo bem alguma coisa em relação ao vocacional? O vocacional sempre foi um farol, certo? Se ele tivesse continuado, nós não teríamos todo esse caos que está a educação. Criança na rua, como a gente fala assim, droga. Porque o vocacional o aluno ficava o dia inteiro lá, ele tinha inúmeras atividades. O currículo era vastíssimo, se trabalhava de uma forma integrada, os professores eram professores assim, como é que eu vou falar? Autênticos e presos a uma realidade, um compromisso com a verdade. Não existia, pelo menos aqui onde eu trabalhei, não existia direcionamento, a realidade era mostrada, o aluno tinha que fazer uma análise e ele chegar a uma conclusão. No desmonte, vamos dizer assim, do vocacional, o que você acha que pesou contra a escola? Foi uma posição militar? Tinha gente da cidade contra? Eu vou só citar um fato que aconteceu aqui em Batatais, quando em 69, a polícia veio até aqui e fechou o vocacional. 69? 69, final de 69. Nós estávamos fazendo o encerramento do ano. Então, todas as séries montavam a que a gente dizia que era a síntese final, estavam nas lousas montadas para apresentação para os pais. E a polícia baixou aqui num dia. Veio como comandante um senhor que era militar do Rio de Janeiro, mas era daqui da terra do Eugênio, que é aqui, que é a mesma do Murilo. Morro Agudo, não. Monte Alto. O Eugênio pegou este senhor pela mão e foi com ele mostrar o que era o vocacional. E eu me lembro que eu cheguei um pouco tarde, porque nós estávamos com uma aluna operada, eu fui visitar a aluna e depois fui para lá. Cheguei lá, eles não queriam que eu entrasse. Falei, não, eu vou entrar, eu trabalho aqui, como que é isso? Entrei.
Aí o Eugênio estava passando, me apresentou esse senhor, e ele falou, Maria Helena, vamos comigo para eu mostrar a síntese de tudo? Nós fomos. No final de toda a apresentação da escola, das salas ambientes, de tudo que existia, ele virou assim para mim e virou assim para o Eugênio. Eugênio, eu queria que o meu filho estivesse estudando numa escola desta. Por que que nós estamos aqui? O Eugênio virou assim para ele, é o que eu queria saber. Encerrando o contexto, terminamos todo mundo no refeitório da escola, os militares, o Osmar no acordeon, quem tocava violão no violão, o Costa, aquela turma que tocava violão no violão, o Marcelino cantando e todo mundo fazendo uma festa. Saíram de lá e vieram para o bar do seu Menezes, acabar de tomar a cervejinha e acabar de fazer a serenata. No seu ponto de vista, foi uma injustiça que foi feita com a escola? Não, no meu ponto de vista, foi uma burrice muito grande, uma falta de visão, de educação, de contexto, de realidade, de objetivos de se construir uma juventude assumidamente brasileira. Foi o que eu considero a pior coisa que podia ter acontecido para a educação brasileira, foi o término do vocacional. Logo depois eu prestei o concurso para P1, passei, escolhi Diadema. Depois eu fiz o concurso para diretor de escola, passei e escolhi Cajamar. De Cajamar, nesse meio tempo, meu pai faleceu, eu entrei em concurso de remoção e peguei aqui Altinópolis. E me aposentei em Altinópolis. A música dentro da minha casa, ela sempre esteve presente. Porque meu pai era músico, tocava flauta, fazia parte do conjunto do Sereno. Então a música para mim, como meu pai dizia, era a presença de Deus no dia a dia da gente. Da sua vivência com a turma do Sereno, a gente sabe que você conheceu o Portinari. Como é que foi esse conhecimento do Portinari? Eu me lembro, eu devia ter o quê? Foi em 1953 que a igreja foi inaugurada. Nesta época, eu devia ter 11, 12 anos, quando o Portinari começou a vir a Batatais para discutir com o pessoal a criação da igreja. E eu me lembro que as reuniões eram na casa do seu Anselmo Testa, que era aqui na esquina de casa. Então, a dona Silvia fazia uns salgadinhos, a turma do Sereno ia tocar, aí eu ia para lá os engenheiros, que era o seu Zamboni, o construtor, que era o Fausto Bellini, e as pessoas da sociedade que estavam por trás para financiar ou para conseguir verba para construir. E eu conheci o Cândido Portinari nesta época. Como sempre eu fui abelhuda, e eu sempre quis estar presente nas coisas, e sempre fui muito curiosa, eu me lembro que quando ele ficava conversando com seu Bragueto, com seu Anselmo, com o papai, eu estava ali do lado. Eu olhava, eu achava aquele homem assim, maravilhoso. E eu me encontrei com ele também uma vez, lá na casa do seu, que construía sapato. Seu Leonel. O seu Leonel. Eu estava lá escolhendo um sapato e ele entrou, e o seu Leonel o levou lá para dentro. Foi a primeira vez que eu vi o Cândido Portinari, foi lá no seu Leonel.